Olá, começa aqui mais um programa Mais Milho, um especial para o Mais Milho. Eu tenho o prazer de estar aqui na Impasa, né, que é uma empresa precursora do etanol do milho no Brasil. Foi graças a essa empresa que começamos com o etanol, uma visita da indústria lá no Paraguai. E eu estou aqui com uma das pessoas aqui que veio para o Brasil, né, trazendo essa tecnologia, trazendo essa empresa, que é o Flávio Peruso. Seja bem-vindo aí ao Mais Milho. Obrigado, Glauber. Me conta um pouquinho essa história. Por que vocês começaram colocando a indústria no Paraguai? Nosso diretor-presidente, que é o empreendedor, o senhor José Lopes, ele empreende no agronegócio no Paraguai já há quase 40 anos, né? Ele sempre esteve envolvido na cadeia produtiva, na comercialização da commodity soja e milho, e ele enxergou ao longo do tempo, né, uma necessidade, uma oportunidade de agregar valor no milho. Assim como aqui no Mato Grosso, há pouquíssimo tempo atrás, lá também o milho era uma cultura que ficava à mercê do mercado, né? Com esse espírito de empreender, de transformar, o José sempre foi um inquieto, sempre esteve um pouco à frente, né, do seu tempo, enxergou no milho a oportunidade de agregar naquela fonte de amido, transformar num biocombustível. Nós temos 2 unidades no Paraguai. Em 2006 a nossa primeira obra, em 2008 saiu o nosso primeiro litro do biocombustível lá. Em 2018 começamos o nosso processo de imersão no Brasil. Então, em 2018, planta de Sinop, começamos a obra. Em 2020, a planta de Nova Mutum. E agora, em 2022, a planta de Dourados. Então, temos 3 unidades aqui no Brasil. Agora, como é que acontece essa escolha? É devido ao quê? A ter biomassa? É devido a ter, por exemplo, milho disponível? Ou é questão de logística? Ou são os 3 fatores? É necessariamente um conjunto de fatores. É natural que o mais predominante é a abundância da matéria-prima milho, né? Faz mais sentido a gente estar no berço da matéria-prima, da produção, do que no berço do consumo. Os 2 universos seriam o mundo ideal. Mas a matéria-prima, a oferta de biomassas, né? Há uma rede de apoio da mão de obra, que a mão de obra é o que move, né? A pessoa é o que move o negócio. E logística, então, esse conjunto de fatores que credenciou Sinop, Nova Mutum e Dourados, né? Então o Brasil tem muito lugar bom para se empreender, mas a gente sempre analisa esse conjunto de fatores. Agora, uma pergunta que sempre estão batendo em cima dela. No caso da produção do etanol, ela está competindo, por exemplo, com a produção de carne? Ela atrapalha a produção de carne? Em hipótese alguma, né? Se a gente for analisar até números, o etanol de milho começou, a primeira indústria full milho, né? Foi em 2017 que começou o seu processo. De lá para cá, nós estamos consumindo, vamos arredondar o número, 8 bilhões de toneladas dentro do estado do Mato Grosso, transformando esse amido em biocombustível, em DDGS, em óleo. E a produção de milho foi mais do que 3 vezes isso que aumentou. Então, a fatia que vai para exportação, ela não diminuiu, ela ao contrário, ela até aumentou. A fatia que vai para outros segmentos do mercado interno, ela se manteve e aumentou. E o etanol de milho está dando, na verdade, um lastro, uma sustentação, um fomento à produção, um fomento a mais tecnologia em menos área. Tá? Aí nós temos os produtos de nutrição animal que contribuem para isso. Eu tenho mais unidades animais na mesma área, produzindo mais carne em menos tempo. Ou seja, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, que você precisa de milho, você precisa de amido e precisa de proteína para produzir carne, né? E no caso do etanol de milho, ele é interessante que ele traz uma outra fonte de proteína, que é o DDGS. Exato. Né? Isso, a gente vai estar falando daqui a pouco um pouco mais sobre o DDGS. Eu queria que você, Flávio, encerrasse a nossa parte com você falando qual que é o benefício para o produtor, né? Esse cliente todo aí, esse fornecedor e cliente ao mesmo tempo. A gente costuma falar que o mercado ele é soberano, mas de que forma que a gente consegue contribuir para com o mercado, para com o produtor? Eu dou sustentabilidade, eu dou estabilidade, eu dou previsibilidade para ele para comercializar a sua safra de milho, por exemplo. A gente está sempre hoje comprando milho presente, milho futuro. Eu estou comprando hoje milho safra 2022 para terminar esse ano safra, milho ano safra 23 e milho ano safra 24. Então eu estou sempre comercializando 2 ou 3 safras, dando previsibilidade e laço para o produtor. No fomento de fornecimento da proteína, nosso concentrado proteico. A gente está colocando no mercado uma proteína com valor agregado nutricional fantástico
de um valor competitivo para cadeias que até pouco tempo não imaginava usar um concentrado proteico. Então, a cadeia de ruminantes, por exemplo, que nunca foi um grande consumidor de farelo de soja, um produto com valor agregado, né, expressivo, é o principal tomador desse produto, tanto em confinamento, semi-confinamento, como em engorda a pasto. Nós vamos ver uma grande transformação no mercado de engorda a pasto com suplemento, né, de proteína. Vocês trazem uma estabilidade para o mercado, principalmente para uma região, vocês compram o milho, isso é muito interessante, né? Do que vocês só tem que exportar, vocês fornecem o DDG, você abre uma oportunidade para o produtor fornecer biomassa para vocês e, por outro lado, vocês podem fornecer, por exemplo, o DDG para ele. Ou seja, é um cluster muito interessante. É uma cadeia bem interessante e traz muita oportunidade para agregação de valor como um todo na região que nós estamos instalados em especial, né? Ou seja, você pega de uma tonelada de milho que ia ser exportado, eu lembro há pouco tempo a gente falava que a cada 3 sacas de milho que é para o porto, 2 era para pagar frete, né? Então você pega esse produto que na verdade tem um baixo valor agregado, quando você compara milho com soja, quando você compara milho com trigo, ou mesmo com arroz, o milho é o que tem, apesar de ser o grão mais produzido no mundo, e aí você imagina hoje você transformar essa tonelada em mais de 400 litros de etanol, mais de 200 quilos de DDG S, no caso de vocês, óleo, né? Isso realmente é um fator agregador que é bom para o estado, para o Brasil, né, Flávio? Com certeza. A gente tira uma tonelada de milho que ia para o porto com um frete mais caro do que o milho, por muitos anos foi essa a realidade, e transforma em 550, 600 quilos de produto acabado. E parte ele vai andar a longa distância, sim, mas com valor agregado, e parte fica na região mesmo, transformando em carne, transformando em outros produtos. Então, ele também contribui para resolver um problema de logística que é muito latente do país, né? Então, tem bastante agregação na cadeia como um todo. Conversei com o Flávio, agora eu vou conversar com o José Carlos Segovia. E eu queria que você falasse uma coisa com a curiosidade que eu tenho. Você que acompanha o milho que entra aqui dentro, tem muita diferença de milho, por exemplo, tem diferença de uma safra para outra? Por exemplo, a gente teve uma safra que você teve problema de clima e tal, você tem a tendência de ter uma menor produção, vocês fazem o teste, por exemplo, do milho que entra, que nem no cada cana tem, né? Você vê lá o teor de açúcar, isso, até você paga por aquilo. No caso do milho, como é que é isso? Hoje a Impasa ela compra o milho, de forma geral, tá, Glauber? De certa forma, o milho, diferente da cana, o milho ele tem uma base amilácea, ou seja, ele contém um amido, além da proteína, gordura e fibras. Ou seja, a parte do processamento do milho hoje, a gente vem acompanhando o mercado e os órgãos que detêm dessas patentes de novas espécies ou qualidade de milho, que está voltada à Embrapa, eles vêm trabalhando no potencial dessa diversificação na cultura do milho. Ou seja, quanto mais amido o milho deter, para a indústria processar, vai ser um ganho mais positivo. E hoje, com a implantação da usina e do mercado de uma forma virtuosa, a agricultura ela começa a procurar inovação. Ou seja, fazer um produto de forma mais eficiente, com uma maior qualidade, uma maior rentabilidade, um maior volume por área ou por metro quadrado, além de ter uma qualidade voltada a um maior teor de amido e um maior teor de gordura. Assim a gente consegue ter uma eficiência industrial muito melhor. E eu acho que talvez, a partir do momento que esse processo todo se amadurece, lá na frente, muitas vezes pode acontecer como foi com a cana, né? Você tem uma remuneração devido a esses fatores também. Isso já é um fato, né? Existem pesquisas recentes com a parte de universidade e as próprias parcerias, Embrapa, por exemplo. Então eles vêm desenvolvendo essa pegada de inovação, vendo o que pode ser agregado para gerar um valor agregado também na parte do produtor. Então isso é uma vantagem para o setor de forma geral, né? A cana, por exemplo, trabalha 8 meses, 9 meses, né, no ano. Quanto tempo vocês trabalham aqui? Hoje a Impasa, de uma forma geral, ela tem uma média de eficiência de 99,3% relativa ao ano. Ou seja, a gente tem um plano diretor de, no mínimo, trabalhar 360 dias por ano, né, com simples 5 dias de parada programada. Hoje a gente literalmente tem uma planta 4.0, onde a gente tem um nível muito pequeno de pessoas, no qual a gente tem uma parte operacional mais sistematizada.
Ou seja, a gente consegue ter equipamentos de ponta com alta tecnologia, né, com todos os instrumentos, né, captíveis para gerar esses dados, um processo que correlaciona e gerencia esses dados e um próprio software para tomada de decisão durante o processo. Então hoje essa planta, por turno, ela tem uma operação física de 25 pessoas em média, né, no qual a gente trabalha com os 3 turnos durante os 360 dias por ano. O outro pilar... Agora, quantas pessoas trabalham aqui, né, na indústria total? Hoje a planta de Sinop, ela tem em média 600 funcionários. Porque a gente sempre falava assim, uma indústria, ele falou, tem 25 pessoas operando, só que não é só isso aí, né? Tem todo um... Exato. Hoje a parte industrial, ela complementa em média de 80 pessoas. Né? O agregado da empresa, né, tanto parte comercial, originação de milho, biomassa, todo o complexo, ele complementa em média 600 pessoas. Você vê, tem 600 empregos diretos, você imagina quantos empregos indiretos. Você vê que maravilha que é isso aqui tudo, né, José? Isso é fantástico. Então estamos aqui agora no laboratório, o Zé Carlos vai explicar para a gente agora aqui o que o produtor produz. É isso aqui, né, que é o milho, fantástico, e isso aqui também, né, que é a biomassa, eu acho que é de eucalipto, né? Eucalipto. São 2 insumos muito importantes, Exato. Que é o milho e a biomassa. Explica depois como é que é esses processos todos. Inicialmente você tem a parte de moagem, que nada mais é do que a conversão da parte física ou do grão in natura, né, numa farinha, para posterior a esse processo você homogeneizar essa farinha de uma forma líquida. A partir daqui o processo vai sofrer uma hidrolisação, Ou vai água, coloca vai água e a própria vinhaça fina, que é um dos resíduos finais ali do processo interno, que leva contigo esse aqui é a parte vinhaça nutreica. Isso é a vinhaça grossa, isso é a vinhaça fina. Aqui inclusive está borbulhando aqui, Zé, ó. E tá com um cheirinho de cachaça aqui, de álcool aqui. Isso aqui já é o quê? Isso já é o processo fermentativo. Aqui hoje, em média, a gente trabalha com teor alcoólico na média de 18,5% de etanol. Ou seja, o processo anterior, ele teve a hidrólise, né, do amido, convertendo o amido numa base de glicose. Essa glicose ela está sendo convertida, né, após um processo de solubilização, ela foi convertida em glicose, o amido, e aqui ela está sofrendo o processo de fermentação, ou seja, ele está convertendo todos os açúcares em etanol. A gente tem isso aqui tratado como um produto chamado mosto, a gente vai destilar esse produto, né, vai comercializar ou concentrar ele num produto final, que é o etanol. Ele tem como uma base subproduto a vinhaça grossa. Essa vinhaça grossa, ela detém toda a base nutreica do milho ainda, ou seja, toda a parte de proteína, gordura, fibra, ela está intacta no processo e ela vai passar por um processo de separação de sólidos, né, na parte de secagem, para converter esse produto em DDGS. Então, posterior à vinhaça grossa, a gente faz a separação, né, como vem num produto chamado WDG. A vinhaça fina, que é derivado, subproduto dessa separação, nós concentramos ela, que é toda a parte solúvel, né, do milho, do grão in natura, a gente converte ela num xarope. Esse xarope aqui, por exemplo, que essa parte que tem os sólidos aqui, né? Sólidos, né? Exato. Esses sólidos aqui são muito benéficos depois para a nutrição animal, é isso? Exato. Então, que é por isso que vocês fazem o DDGS. Você mistura esse com aquele, depois você seca e faz esse produto aqui, que é o DDGS. Exato. Que é o grande trunfo aqui. É um dos produtos hoje mais comercializado na parte de nutrição animal, principalmente para a área de bovinas e também na área pet, né? Bom, agora eu vou bater um papo aqui com o Rafael Verruc, que vai nos falar sobre isso aqui. Oh, eu tô assim decepcionado, cara, vou falar bem a verdade para você, porque eu achava, pegava óleo de milho, eu achei que era amarelo, né? E aí tô com esse negócio meio vermelho aqui. Explica para nós um pouquinho sobre o óleo. Mas essa característica vermelho é o grande diferencial do nosso produto. Pelo nosso processo de extração, nosso óleo é rico em beta-caroteno. Então, isso é um grande diferencial quando a gente vai falar na nutrição de aves, né? Na aplicação do nosso produto na fabricação de ração para aves.
Então ele entra... Agora, então, esse aqui, ele é utilizado na nutrição animal. Exato. Se for para a nutrição do animalzinho aqui, eu, por exemplo, daí sofre algum outro processo? Exatamente. Ele vai passar por um processo de refino, né, e semi-refino. Então a gente vai fazer o processo de clareamento, né, e correção de alguns índices, né, do produto para que ele fique apto à alimentação humana. Nesse estágio aqui, ele está apto para nutrição animal, suínos e aves, que é o cargo-chefe dos nossos clientes, e também para a fábrica de biodiesel. Né? Ele também é utilizado em algumas fábricas de biodiesel aqui no Mato Grosso e fora do estado. Rafael, o José estava me falando que quando começou essa história toda do etanol, a gente falava em 8 quilos de óleo por tonelada. Agora vocês produzem muito mais, né? Como é que está essa... Isso. Hoje nossas plantas ela têm um rendimento na casa de 25 quilos por tonelada de milho, né? É um grande diferencial da nossa tecnologia também, o nosso processo industrial de extração. Então isso proporciona que a gente tenha esse rendimento maior. Esse óleo aqui, esse bonitão aqui, que você falou, já não estou tão chateado com ele mais, já estou agora virei fã, que tem o beta-caroteno. Ele é utilizado aonde? Por exemplo, é utilizado, por exemplo, eu vi que também o Flávio me falou que é utilizado em tintas. Onde mais? Ele entra nos mercados de tintas, nos mercados de bioplásticos, né? Fabricação de borrachas e afins. Aí ele vai para a nutrição humana e também em algumas cadeias da nutrição animal que exige um produto com algumas características específicas. Agricultura. Também, ele também vai na agricultura, né? Nós da Impasa temos um produto que chama IOP, no qual a base dele é o nosso óleo de milho, né? Após o processo de semi-refino, e também é utilizado na aplicação agrícola, né? Para melhorar o perfil de aplicação do nosso... Ou seja, substitui, para o produtor que conhece, o óleo mineral. Exatamente, ele é um substituto direto do óleo mineral, né? Porque o IOP especificamente, ele é um óleo de milho, né? Um óleo vegetal, no caso, com adjuvantes. Aí a grande diferença é que esse aqui é biodegradável. Exatamente. Né? Ou seja, é benéfico para o meio ambiente, não prejudica em nada, ajuda no controle de pragas. Exatamente. Né? Perfeito. Tempo médio de 7 dias de ele está biodegradado no nosso meio ambiente. Estou aqui agora com o Daniel Sarmento, que é um especialista em DDG, né? Então já esteve conversando com a gente e agora nós vamos falar aqui sobre o DDGS. O condensado de solúveis ou concentrado de solúveis, ele é rico em aminoácidos livres, então a gente tem já frações da proteína já pré-digeridas, isso determina um aproveitamento no final. Que nem aquelas lecitina, glicina, esses sininhas aí, né? Exatamente, né? Então isso vai determinar um potencial de determinação de desempenho maior por um aproveitamento maior dessa fração nitrogenada, né, da proteína, uma maior quantidade de açúcares, né, que o produto é rico em açúcares também. Isso gera possibilidades nas mais diferentes espécies para que a gente aumente a energia, não só vinda do óleo, mas vinda também de outros componentes que fornecem energia. Ele tem um valor energético alto, exatamente. Para algumas espécies maior do que do milho, inclusive. Então ele tem o potencial de substituir alimentos concentrados proteicos nas formulações, mas também substitui parcialmente o milho numa série de formulações. Em algumas delas, inclusive, que a gente possa não utilizar o milho em formulações, por exemplo, para bovinos, em crescimento e em terminação, no gado de corte, por exemplo. Em suplementação proteica energética, não havendo a necessidade de utilizar milho, por exemplo. Você me falou que isso tem ido muito bem, tem sido um sucesso a pasto, né? Então, ou seja, eu pego aí, o meu gado, eu estou com pasto feito direitinho, não pasto degradado, estou falando bom pasto, né? Coloco uns coxos lá e dou quantos quilos por cabeça, dou uns quilinhos por cabeça por dia e o gado está engordando pra caramba, é isso? A gente está finalizando agora 2 experimentos que estão mostrando um potencial do ponto de vista de determinação de desempenho zootécnico do DDGS produzido pela Impasa no Brasil e no Paraguai, superior aos DDGS americanos com animais em pastejo. A gente tem feito, em média, 10 pontos percentuais a mais, com inclusão de 0,25% a menos do nosso produto, né? Então, de forma direta, um desempenho 20% maior. Que é engraçado, que a gente sempre falava assim que o Brasil, a gente ia adaptar as coisas, mas na verdade a gente melhorou o processo industrial até, né? Quando se comparava com o modelo americano,
né? A gente fala, poxa, a gente está no modelo Tupiniquim. Na verdade, muito pelo contrário, né? Hoje a gente tem produzido mais etanol, está produzindo um DDGS melhor. Ou seja, realmente é uma revolução que está acontecendo aqui no Brasil com relação ao etanol de milho, né? É importante você falar isso porque, do ponto de vista de sustentabilidade, de cada vez mais levar alternativas à pecuária que tornem os processos mais eficientes em relação à pegada de carbono, o DDGS tem um papel importantíssimo nas cenas dos próximos capítulos nesse contexto. A gente tem o potencial de reduzir a pegada de carbono, reduzir a quantidade dos gases produzidos por ruminantes e que são gases, né, de efeito estufa, trazendo uma eficiência maior não só para o processo digestivo, mitigando a produção desses gases, mas também encurtando o ciclo de vida dos animais nas fazendas, encurtando o ciclo produtivo, fazendo com que a gente tenha, no mesmo animal, que vai entregar a mesma quantidade de quilos de carcaça, a necessidade que esse animal permaneça menos tempo nas propriedades. Consequentemente, para aquele quilo de carcaça produzido, nós vamos ter menos gases de efeito estufa produzidos. Através de você, quero agradecer toda a equipe aí da Impasa. A gente mostrou um pouquinho mais, aproveitou esse programa para mostrar um pouquinho mais sobre a empresa, o processo industrial do etanol. Obrigado. Obrigado, o prazer é nosso e poder recebê-los e poder contar um pouquinho do que a gente faz aqui diariamente. Tá aí, concluímos aí mais um programa especial aí para o Projeto Mais Milho. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. A 7ª temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização: Canal Rural, Abramilho e a ProSoja Mato Grosso. Patrocínio: Senar Mato Grosso do Sul, Bayer, Ihara, Impasa e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da Abimac, Armazena Mais Agro. Apoio: Vence Tudo, Brevante Sementes e Calpar Calcário Agrícola.